Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. O PSOL é um partido que saiu da costela do PT, do lado esquerdo, para ser mais exato. Não é por acaso que a candidata a presidente da República pela legenda, ex-deputada Luciana Genro, é filha do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, quadro histórico do PT. Mas, famílias à parte, o partido faz questão de ser absolutamente crítico ao antigo hospedeiro e a outras siglas que disputam eleição. Hoje, Cena Política recebe o candidato do PSOL ao governo de Minas, Fidelis Alcântara, nessa série de debates com candidatos ao governo. A coligação é com o PSTU, outro partido que nasceu de um racha com o PT, que indicou a candidata a vice na chapa, a sindicalista Vitória Mello, que é do PSTU. Fidelis é escritor e redator. Iniciou a militância política no movimento estudantil nos anos 1990. Nos últimos tempos, tem atuado em grupos que lideraram as manifestações de 2013, como é o caso dos movimentos Direito à Cidade e Comitê Popular dos Antigidos pela Copa, COPAC. Para o debate, Cena Política convidou os jornalistas Márcio Fagundes. Ele atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E Denise Mota, editora de web do grupo Viver Brasil. Foi repórter de polícia do jornal Super Notícia e de política dos jornais O Tempo e Hoje em Dia. Foi também correspondente do portal IG em Minas Gerais. Agradeço a presença de todos vocês, do candidato. Você esteve aqui há uns 3 meses, mas aí não era candidato indicado. Então, começando o debate, Fidelis, eu queria perguntar qual é a sua proposta de governo, sinteticamente, sendo que eu vi o seu programa esses dias e vi que você estava defendendo a ocupação urbana, movimentos de ocupação urbana, que hoje provocam algumas manifestações aqui em Belo Horizonte, principalmente o pessoal da Granja Werneck e Belisário, né? Isidoro e outros grupos. Qual é a sua proposta, sinteticamente? Olha, primeiro vamos falar, né, da questão das ocupações, depois eu falo um pouco mais sobre o governo. Hoje em Minas Gerais, né, não é só em Belo Horizonte, nós temos um problema de déficit habitacional enorme. Né? Só na região metropolitana já são mais de 100 mil famílias, né? 100 mil famílias sem casa. Em Belo Horizonte, né, na capital, foram construídas do projeto Minha Casa Minha Dívida apenas na Vila São José, que foi, na verdade, um reassentamento, algumas famílias foram retiradas, o restante não foi construído nos últimos anos nenhuma casa para 0 a 3 salários mínimos. E essas famílias, aí tem uma coisa muito interessante, que é interessante conhecer o perfil de quem está na ocupação. Né? Não só no Isidoro, que é a ocupação Rosa Leão, Esperança e Vitória, mas também na Dandara, na Eliana Silva, na William Rosa, que é na divisa de BH com Contagem, na Guarani Kaiowá e em outras ocupações. São pessoas que até 2 anos atrás, até 2013, 2012, elas pagavam R$350 de aluguel. Hoje o aluguel delas está R$600. A maioria, são duas maiorias bem fáceis de ser identificados. Casais jovens, na faixa dos 20 e poucos anos, que ganham aí cada um salário mínimo e tem um filho ou 2 e não aguentam mais pagar esse aluguel de R$600, obviamente. Ou mulheres já acima dos 40 anos, que geralmente solteiras, né, separaram e tal, com 3, 4 filhos. Essas pessoas não aguentam viver pagando aluguel mais. Elas moravam em moradias precárias, elas moravam de favores. Então elas foram obrigadas a se reunir e ocupar terrenos públicos, que aí, Carlos, é uma coisa muito importante a gente frisar. Não são terrenos privados, são terrenos públicos, geralmente do Estado ou do município, que não cumprem a sua função social. E aí, pelo Ministério das Cidades, já tem recomendações para esses terrenos cumprirem a sua função. Então, no caso, as ocupações urbanas, elas dão uma função social. Né? E essas famílias, no caso da Granja Werneck ou Mata do Isidoro, são 8 mil famílias, né? Elas estão exercendo um direito constitucional à moradia. Né? O que acontece é que aquele terreno ele é desejado por uma construtora, chama Predial,
Desde 2012, quando eu estava no Copac, a gente via a intenção deles, junto com a prefeitura, de construir ali 75 mil apartamentos. Apenas 12% desses apartamentos era para moradia de 0 a 3 salários. O resto seriam prédios para especulação imobiliária, que está gigante, né, na nossa cidade. Principalmente voltado ali para a cidade administrativa. O que acontece? Esse terreno ele é da prefeitura. Ele tem 36 nascentes, ele tem um quilombo, ele tem mata remanescente lá dentro e ele é do tamanho do perímetro da contorno. Então, é o terreno hoje mais cobiçado de Belo Horizonte. No entanto, as ocupações ocupam apenas 10% dele. E o que acontece? Esse 10%, essa menor parte, ele poderia ser reconhecido pela prefeitura, pelo governo do estado, para começar a fazer a estrutura básica de água, luz, a estrutura de ruas viárias, e isso não significaria... Mas a sua campanha vai centralizar nessa defesa? Isso não significaria já a titularidade do terreno, seria o reconhecimento das ocupações. O que acontece é que a nossa candidatura, não é só minha, da frente esquerda, ela vem trazer algumas questões que os outros candidatos não vão trabalhar. Aconteceu agora uma perseguição enorme, né, sobre essas ocupações e por isso que esse assunto tomou a frente, tomou, né, grande vulto. E nós entendemos que defender o direito à moradia é fundamental. Eu fui lá em Uberlândia conhecer a ocupação do Glória. São 5 mil famílias num terreno do governo federal em situação idêntica ao que está acontecendo aqui. Se a gente pegar vários municípios, lá em João Malevade também tem a mesma questão, em Itabira, são questões de ocupações de terrenos públicos, isso é muito importante. Me desculpe, mas você tem um projeto para todo o estado. Você está segmentando, esse é um problema sério e grave. O que você sugere como solução para esse déficit habitacional no estado? O que você, governador, concretamente, de onde como vai você ser o vai dinheiro? resolver? Você vai dar as terras do estado para esse pessoal? O que você vai propor? Você vai dar crédito? O que você está propondo? Olha, de onde que vai sair? A despeito desses problemas localizados, que são graves, o que você propõe? Só complementando, de onde que vai sair a terra e de onde vão sair os recursos. Tá, vamos lá por partes. A primeira coisa, hoje em Minas Gerais existem 250 mandatos de reintegração de posse. Tá? São ocupações urbanas e rurais. A primeira coisa no governo do estado é suspender esses mandatos de despejo, porque isso é terra pública, isso não é terra particular. Tá? A segunda coisa é um levantamento das terras griladas do nosso estado. Nós temos diversas terras do estado de Minas Gerais, porque a gente tem que entender também, como você está perguntando, que a reforma agrária ela é uma responsabilidade do governo federal, que não fez. Mas acontece que o estado de Minas ele tem diversas terras, algumas delas griladas inclusive por famílias de políticos. Famílias de políticos que exerceram o cargo aí de governador de estado recentemente, grilando terra no interior do estado, isso é muito grave. Então nós temos que fazer um levantamento dessas terras, porque terra existe. A disposição existe, não só na cidade, como é o caso aqui em Belo Horizonte, como é o caso da ocupação do Glória em Uberlândia e em outros, como na zona rural. Agora, de onde vai vir um dinheiro para isso? Que era outra pergunta. Né? Assim, existe terra, mas também nós temos que entender que só colocar a pessoa na terra não tem jeito. Uma das coisas que nós temos que entender é que o Estado hoje, 40% de tudo que ele arrecada vai pagar dívida, vai pagar juros da dívida pública. Foram dívidas, isso é muito importante as pessoas entenderem, porque os outros candidatos não vão falar. Dizem que é uma agiotagem, né? O que acontece? A palavra é agiotagem. Nos últimos anos, o governo do estado de Minas Gerais, ele contratou dívidas junto a bancos internacionais, ao BNDES e aos bancos locais, grandes bancos nacionais. Essas dívidas, elas têm vários caráteres ilegais, como a cobrança de juros sobre juros, como taxas de juros completamente exorbitantes, fora da realidade, como vários outros que, tecnicamente falando, eu não vou conseguir aqui levantar todos. Mas o que acontece é que a Constituição Federal prevê uma revisão da dívida, prevê um levantamento e uma auditoria dessa dívida. E o governo do estado não quer fazer de jeito nenhum. E eu digo para quem está nos ouvindo agora em casa, que independente se entrar um ou outro, PT ou PSDB, eles não vão fazer uma auditoria dessa dívida. Eles seria um projeto se você for o governo? De onde nós vamos tirar dinheiro para moradia? De onde nós vamos tirar dinheiro para saúde, para educação, para segurança pública, para mobilidade urbana, para cultura, para o esporte? Né? Nós vamos ver todos os candidatos fazendo excelentes propostas disso, mas eles não vão falar de onde eles vão tirar o dinheiro. Eles não vão falar de uma auditoria cidadã da dívida. Se não fizermos uma auditoria das dívidas do nosso Estado, descobrir como, onde, de que forma esses contratos foram feitos, revisá-los para a gente conseguir um real abatimento deles, porque isso é possível, isso não é calote de dívida, isso não é irregular, não, isso é uma coisa séria que o Estado tem
condições constitucionais de fazer. Se nós não fizermos isso, nós não teremos direito para política pública alguma. Aí não é só da moradia, não. Né? A moradia tem essa emergência, tem essa urgência, inclusive pela a tentativa de despejo, né? Que, como disse, não é só lá, são mais de 200 despejos aí para acontecer em todo o estado. Pela precariedade que estão muitos assentamentos na zona rural, eu conheci alguns lá no Triângulo, assim, as pessoas vivendo em condições difíceis mesmo, sérias, e o Estado de Minas Gerais vira as costas, não tem o menor diálogo com eles. Agora, esse tipo de medida, né, auditoria, revisão da dívida de Minas Gerais, a gente sabe que houve muitos empréstimos aí, como o senhor falou, de vários bancos nacionais, internacionais. Isso, de certa forma, não ameaçaria a imagem do Estado perante essas entidades, enfim, de não honrar o que foi feito, apesar de ser colocado pelo senhor que é abusivo, tem cláusulas abusivas? Na época do Itamar, só complementando, deu uma confusão muito grande. Quando ele falou em auditoria, falou-se em moratória, mas ele era um ex-presidente da República, né? Talvez tenha contribuído para esse fato. Então vamos começar. Primeira coisa, né, que a gente não pode deixar, inclusive, um jornal de Brasília colocou que o candidato do PSOL prega o calote da dívida. Isso é mentira. Eu não prego calote, eu prego uma auditoria cidadã da dívida, uma análise dessa dívida. E aí, Denise, não adianta cara feia de banqueiro. Banqueiro tem que entender que eles não podem viver às custas do Estado. Banqueiro tem que viver das funções do banco. O banco não pode ser uma agiota do Estado. E se eles fizerem cara feia, infelizmente, é a única coisa que eles vão poder fazer. Porque o Estado tem que parar de sustentar banco. O Estado tem que parar de sustentar a mineradora. O Estado tem que parar de sustentar o agronegócio. O Estado tem que voltar a sua economia para o local, para as regiões de Minas Gerais, para as suas peculiaridades de cada pequeno produtor, para as tecelagens lá de Juiz de Fora que fecharam, para o pequeno agricultor do Triângulo, e parar de ficar mantendo banco. O Estado de Minas Gerais hoje é financiador de grande banco. Se eles vão ficar com cara feia, se vai, né, ter uma resposta ruim desse, eu só lamento. Mas eles não podem fazer mais nada além disso. Além de cobrir a legalidade da lei, que é o que importa. Fidelis, eu tenho de dar um intervalo e Cena Política volta já já. De volta à Cena Política, debatendo com o candidato do PSOL, Fidelis Alcântara. Fidelis, eu queria fazer mais uma perguntinha sobre essa questão da ocupação, mas para uma resposta sintética sua, para a gente não ficar o programa todo nesse. Eu falei da Granja Werneck, da Isidoro, né? Eu falei Belisário, mas Isidoro. Surgiu agora uma pesquisa da Urbel que diz que 12% desse pessoal que participa de ocupações não teria direito a participar disso, em alguns casos, por ter até renda acima de R$ 1.600. A realidade é essa? Ô Carlos, a Urbel, ela tem a cara dura de soltar várias informações erradas, de negar a titularidade de terreno para famílias que já ocupam há mais de 30 anos, como é a questão aqui na Zona Sul, na região do Papagaio, do Santa Maria e de outras ocupações onde as pessoas já teriam direito à casa. Essa informação ela é completamente falsa. As pessoas que Você acha que isso é inverídico? É inverídico, e eu te falo de conhecimento de causa, de estar lá na ocupação, de conversar com as pessoas lá. E outra coisa, o próprio movimento, ao se organizar, eles trabalham para que não tenha ali dentro os que eles chamam de oportunistas, os aproveitadores, porque isso queima o filme, tira a legitimidade do movimento. Então o movimento ele é o primeiro a barrar e a evitar que ali entre os aproveitadores. A Urbel, ela nunca foi lá conversar. O cadastro que a Urbel tem, ele é defasado, ele é ultrapassado. Sabe? A Urbel, na verdade, hoje a Prefeitura precisava, inclusive, de rever a direção da Urbel. E aí, Carlos, depois, se você tiver um interesse, olhar quem que é o presidente da Urbel, quem que é o diretor da Urbel hoje. Muito bem. Qual que é a experiência que ele tem em lidar com movimentos sociais, com moradia urbana. Porque aqui, Carlos, hoje é assim, em várias regiões da cidade. Vai passar uma avenida e a pessoa tem o direito à casa, a casa dela é marcada e derrubada no outro dia. Mas para só a que gente tem 30 anos que ela mora lá. Para a gente não continuar só com as Sim, ocupações, queria ver assim, o programa ser o mais abrangente de governo, o que diferencia Fidelis
PSOL dos demais candidatos. Olha, posso emendar nessa pode, pergunta? claro. Você podia explicar para a gente por que a esquerda brasileira, e no caso específico a mineira, não consegue formar um bloco monolítico no sentido de ter uma candidatura? Porque já que pulveriza PCO, PSTU, PT, e a direita tem Agora, essa o PSOL, capacidade PSTU tá junto, maior né? de Tão se juntos. aglutinar, por que Tão não juntos. consegue, não vai nessa costela de origem e tira e faz um bloco monolítico? Mas primeiro eu quero que você coloque, além da resposta a ele, essa abrangência da sua candidatura. Tá, eu vou primeiro começar respondendo sobre a questão política, que para mim é mais rápido e mais tranquilo, porque eu não posso falar pela esquerda do Brasil inteiro ou a esquerda nacional, mas eu posso falar pela esquerda local. E começar a dizer que a esquerda tem ideologia. A esquerda ela não se junta num fisiologismo igual à direita para depois trocar cargo, receber uma secretaria, um ministério. A esquerda ela tem propostas, ela tem uma ideologia que é trabalhada o ano inteiro, não é só para as eleições. Por isso que é difícil unir. E por isso que às vezes é bom que nem una, para que as pessoas conheçam a diversidade política. Hoje, um dos problemas mais sérios que nós temos na política brasileira é acreditar que existe uma polaridade entre PT e PSDB. Isso é mentira. Os dois agem igualmente. Divergem ali um pouquinho nas políticas sociais, mas a política econômica é a mesma. Então, as esquerdas e a pluralidade da esquerda é para mostrar que existem outras possibilidades de fazer política, que nós não precisamos de nos encaixar ou nos unir à força para poder construir uma realidade que não é verdadeira. O PT é de direita, na sua visão? Entendeu? Não é de direita. Ele simplesmente não sabe para que lado vai. Né? Talvez seja um centrão, PT, PSDB, PMDB. Hoje forma um centro na política brasileira. Né? Novo não é centrão. nem direita nem esquerda, é um Centrão. centrão. Mas e sobre sua PSD campanha, também. sua plataforma? E aí tá. Então vamos começar lá, que essa parte para mim também que é mais interessante, que é começar falando da economia popular ecossocialista. Esse nome grande, mas é muito bonito, Carlos, e eu tenho muito orgulho que foi um trabalho que nós fizemos junto com a base, conversando no interior do estado, conversando com as pessoas. O nome é pomposo, hein? O que acontece hoje no nosso estado? A nossa economia ela é centrada na exportação de minério e do agronegócio. O estado de Minas vive da exportação de minério. Sendo assim, nós estamos eternamente reféns do mercado internacional. Caiu o preço do minério, cai a economia de Minas. Caiu o preço do agronegócio lá, da soja, do eucalipto, cai a economia aqui. Isso porque o Estado, através do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, ele investe, ele dá crédito, é para mineração, é para agronegócio. E se esqueceu dos pequenos produtores agrícolas. Se esqueceu da agricultura familiar, se esqueceu das cooperativas e se esqueceu de trabalhar as características de cada região de Minas. Hoje, cara, você chega na Zona da Mata e fala assim, essa aqui é a região esquecida de Minas Gerais. Você vai no sul de Minas e fala assim, essa aqui é a região que o estado de Minas esqueceu. Você vai lá em Uberlândia e fala assim, o governo de Minas nunca faz nada para cá. O governo de Minas não faz nada para interior algum. É um completo desligamento da sua base, do seu entendimento. Mas o PSOL e o PSTU, que são duas pequenas siglas, vão conseguir essa abrangência, abraçar todo o Estado? Tem quadros para isso? Olha, nós já conseguimos, na construção da nossa campanha, dialogando e indo andando nas cidades e conversando com as pessoas na zona rural. Entender, por exemplo, lá em Juiz de Fora agora, o que aconteceu com as fábricas de tecido de Juiz de Fora? Por que Juiz de Fora perdeu toda a sua potência econômica que tinha? Aí eles vão sempre dizer, é o mercado externo, foi a China, foi um problema com o tipo de tecido. Mentira! Foi falta de presença do governo de Minas Gerais lá, foi falta de incentivo de acompanhar as indústrias locais, desconhecer a potencialidade da região. Mesma coisa no Triângulo, estão deixando lá a lavoura de cana avançando acima dos pequenos produtores. Conversando lá, a gente estava assim, nós vamos viver agora de chupar cana e palitar os dentes com eucalipto. Porque feijão, arroz, milho, não vai ter mais lugar para plantar. O cara começa a plantar o milho aqui, o agronegócio, incentivado pelo governo, planta a cana do lado de cá e joga defensiva agrícola por avião, contaminando nossa terra, nossos rios. Mas como que se pode de desvincular esse mercado internacional, sendo que a gente vive num mundo globalizado e a gente tem uma economia, né, como o senhor falou, baseada no minério de ferro e agronegócio? Como destruir toda essa estrutura econômica que existe em Minas Gerais e desvincular uma crise internacional que tem realmente feito aqui em Minas Gerais e no Brasil, enfim? Denise, eu não quero destruir nada, eu quero construir.
E se a gente olhar o exemplo de vários países na Europa, por exemplo, a gente vê que a forma que eles estão procurando hoje para sair da crise é exatamente fortalecendo a sua economia de base, a sua economia local, as características locais. Todo mundo fala assim, na França tem 400 tipos de queijo. Aqui em Minas Gerais tem pelo menos uns 10 diferentes. Só que o Estado não vai lá acompanhar a produção do queijo, não vai lá ajudar hoje para você construir um quarto de queijo, você precisa de R$20.000. A maioria dos produtores de leite de Minas Gerais, pequenos produtores, eles não aguentam pagar R$20 num quarto de queijo. Eles não aguentam depois pegar esse queijo e levar para a cidade para vender. Então, é uma falta completa, né, de trabalhar essa economia local. E essa economia local, girando dinheiro internamente, você consegue ter alguma autonomia. E, a longo prazo, você consegue ter uma independência do mercado estrangeiro. Hoje, para você ter uma ideia, o único lugar no mundo que poderia regular a entrada de nióbio no mercado internacional é Minas Gerais. Não faz por incompetência e por um contrato danoso com a CBM, que é lá em Araxá, de metais, que é um contrato que vende o nióbio a preço de nada. Entrega o nióbio. O nióbio é um metal de alta resistência, usado para construir turbina de avião, usado na alta tecnologia, e 90% dele está dentro de Minas Gerais. Os outros 8% estão em Carajás, 2% está, se não me engano, no Canadá. Nós poderíamos regular o preço internacional do nióbio. Não faz porque o governo do PSDB fez um acordo abusivo. Estamos doando a nossa riqueza. Você quer fechar as mineradoras ou taxá-las? Eu quero primeiro regulamentar a atividade com a população das cidades participando disso. E também os movimentos de defesa do meio ambiente. O que nós temos hoje em Minas Gerais? Nós temos uma riqueza rara. O nosso minério que sai aqui, junto com ele, vão vários metais raros. Saiu conversando com um técnico de geologia hoje, explicando que nós poderíamos desenvolver dentro de Minas Gerais uma tecnologia para separar o ferro dos outros minerais que vão juntos. Isso já seria um grande lucro para o nosso estado. Mas o grande problema da mineração hoje é o impacto na vida das pessoas nas cidades onde estão acontecendo. Nós vamos lá em Conceição, Mato Dentro, a gente vê isso, estão querendo levar para Morro do Pilar. Inclusive, a população do Morro do Pilar tem que tomar muito cuidado com isso. Quem tem que decidir o tamanho e como a mineração vai acontecer é a população da cidade e os movimentos de defesa do meio ambiente. Outro dia eu fiz Barroso, estou lembrando que eu fiz essa pergunta para algum dos entrevistados aqui, vou fazer para você. Se uma mineradora dessa, que é contumaz contribuidora financeira de campanhas, virasse para você amanhã e fala, vou te ajudar na sua campanha, aproveitar e estender a pergunta, falar quanto que você declarou ao TRE que vai gastar e de onde está vindo a fonte de recursos para você fazer a campanha. E só complementando a pergunta dele, o que vocês não aceitam no total, né? O que vocês não aceitam como o que a coligação bancos, não aceita? por exemplo, você já citou a questão dos bancos grandes, você aceitaria as mineradoras? De jeito nenhum, nem banco, nem mineradora, nem grande empresa, nem do agronegócio, mas assim, muito obrigado, não posso, não aceitamos contribuição de CNPJ. Se você tem um CPF, um cidadão quiser me ajudar com R$50, com R$100, vou gostar demais. Se tiver até um pouco mais. O mínimo é 50? Não, quanto puder, R$10. Nós estamos vendendo rifa de R$2, vendemos bottom de R$5, nós fazemos várias atividades financeiras. Se não me engano, e se eu não acompanhei o processo, mas nós declaramos TRE, acho que é R$200 mil. De gasto na sua campanha. Nós não conseguimos juntar nem 10 mil ainda. E eu acho que chegar aos 30 mil vai ser muito. Então, assim, a gente se organiza durante o ano. Você acha que a população não está, o CPF, né, fora do comercial, do empresário, não está conseguindo compreender a proposta? Não, o que acontece? Não existe esse hábito, né? Não existe essa cultura no Brasil. Né? Então, para a gente convencer a população de que isso é uma forma viável dela participar da política e tal, ainda vai demorar um pouquinho. Né? O que existe aí, por exemplo, as mineradoras. Por que não se votou o marco regulamentador da mineração no Brasil? Porque a mineradora elegeu vários deputados federais por Minas Gerais. Pelo Pará também, tem Carajás. Então, quando você atrela o mercado à política, aí tem lá a bancada do agronegócio, que vai autorizar derrubar a mata aí e avançar o agronegócio. A bancada da mineração.
A bancada dos banqueiros, né? Vários candidatos eleitos pelos bancos. Não é só a gente pegar lá cada deputado estadual. Aliás, hoje tem uma coisa muito interessante, não sei se você já viu, Carlos. Antes as empresas doavam diretamente para o candidato. Aí você pegava lá uma grande empreiteira e via quanto que ela doou para o prefeito, por exemplo, diretamente. Ou um banco, você via diretamente quando ele doou. Para disfarçar isso, o que eles fazem? Eles doam para o partido e o partido repassa para os candidatos que querem. É uma forma que eles arranjaram de ludibriar o eleitor e dizer assim, não, eu não doei, né? O dono da mineradora vai falar, não, eu não doei para esse candidato, não, eu doei para o partido. Estou entendendo. Fidelis, eu tenho de dar um novo intervalo e Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo com o candidato do PSOL ao governo de Minas, Fidelis Alcântara, com presença dos jornalistas Márcio Fagundes e Denise Mota. Fidelis, o governo tucano reduziu pela metade as secretarias aqui em Minas. Joga isso hoje contra até o governo federal, que tem 39 ministérios. E você vai manter esse número de secretaria, vai criar mais secretarias ou vai modificar se porventura chegar ao governo? Olha, Carlos, esse é um problema muito grave, né? E a gente vê que hoje as secretarias, a gente nem entende a função delas mais, a não ser colocar os padrinhos políticos, né? Faça-se uma aliança com vários partidos. Os apadrinhados, né? Os apadrinhados, depois você dá duas secretarias ou ministérios para cada um e está tudo certo. E aí, se faltar ministérios ou secretarias, você aumenta. Mas o grande problema não é esse. O grande problema ainda são os contratos que vêm aí depois, né? Os contratados de segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. Hoje, Minas Gerais, para falar a verdade, eu não sei nem mais, assim, não vou chutar o chamados número cargos aqui, comissionados? Quantos comissionados temos no nosso estado? Eu já perdi a conta. E isso é um grande problema, é um cabide de emprego feito dentro do estado através. Então, não adianta apenas reduzir secretaria. Tem que reduzir também os cargos comissionados, esses cargos contratados sem concurso público dos padrinhos políticos. Depois disso, Carlos, nós precisamos de mudar a forma de construir política. Eu estava conversando com os técnicos da Emater, foi muito interessante que a mesma coisa acontece na saúde, a mesma coisa acontece na educação. São projetos que vêm de cima para baixo, e aí arruma-se um secretário e a sua equipe, e eles impõem um programa político para o Estado, sem conhecer a realidade das regiões, sem conhecer nem as peculiaridades daquela área, como da saúde, da educação, no caso dos técnicos da Emater, eles mostrando que eles não participam, os técnicos, quem está na base, quem está, e a Emater hoje está presente em quase 800 municípios de Minas Gerais, isso é muito importante, mas eles não participam da construção do programa, eles não têm um plano de cargos e salários, de carreira, e eles não têm a estrutura mínima. Então, é apresentado um projeto de cima para baixo, mas a base, a relação com a comunidade não existe, por isso que nada dá certo. Então, um dos nossos inversões de prioridades assim, fundamentais é começar a construir políticas públicas com a população, com o usuário do posto de saúde, com o estudante, e a partir dali você começar a fazer uma transformação nessas políticas públicas. Mas é trabalhando com a base. Você não acha que a ideia, esse democratismo, eu vou chamar assim de toda a recorrência do mandatário ir até a base, isso aí demora no mínimo 4 anos para você ouvir cada comunidade que vai se posicionar frente ao gasto de um recurso público e tal. Isso demora no mínimo 4 anos. Você vai ter que fazer, você vai ter um governo quase que eterno para você ouvir cada conselho, cada comunidade, cada liderança. Esse democratismo te atrasa muito um processo de aplicação de recursos públicos. Você diria que nem é democracia, que é democratismo? Isso. Olha, a gente chama isso de radicalização da democracia. Para nós não basta tratar na superficialidade, tem que ir na raiz da questão. E a raiz da democracia está exatamente nessa concentração de poder. Por que você e a maioria dos outros partidos não entendem essa postura que nós viemos apresentar? Porque não é entendido. Eu entendo, só que eu sei que o tempo passa rápido demais. Mas por que acha que se demora? Com 4 anos você cria uma criança, faz ela falar, te cumprimentar, já sabe até escrever, entendeu? Mas então o que acontece? Tem que aproveitar o tempo. Como
Por que não dá certo nos outros governos? Como eles não têm um diálogo já construído com os movimentos sociais, como eles não conhecem o Estado, eles vão demorar muito tempo para fazer isso. Como nós já temos essa relação construída, como nós já estamos envolvidos com os movimentos de base, nós temos muito mais condição de fazer isso num curto espaço de tempo. Por que não cortamos os intermediários, então, como Pois os é, partidos? hoje a gente tem... Cortamos Emater, cortamos os Não, partidos. Emater é fundamental. Pois é, mas Não, dentro Fidelis, da sua proposta Denise de está querendo diálogo complementar direto, aqui. de Deixa democracia Denise direta, Inclusive a Emater, por por que não estar nas cortamos cidades. isso, os intermediários, Não, vai Fidelis, direto. Mas o Fidelis, Fidel, eu deixa tenho- ela complementar e Eu depois você tenho responde. uma dúvida que a gente hoje tem um sistema político que o Poder Executivo depende do Poder Legislativo. E como que seria a governabilidade, né, no governo do senhor, sendo que o senhor citou que os deputados hoje são eleitos por grandes empresas e essa relação não é aceita dentro do PSOL. Como é que o PSOL garantiria governabilidade na Assembleia, por exemplo, para aprovar projetos dentro dessa perspectiva de ter um contato direto com o povo para esses projetos populares? E aí, né, a gente tem que tomar muito cuidado com essa tal da governabilidade, que levou vários partidos, né, tanto aqui em Minas Gerais como no Senado Nacional, a fazer os tais mensalões. Como não tem governabilidade, eu vou contratar ali os candidatos, alguns deputados da oposição e colocá-los para votar. Acontece que O se... PSOL não teve um pé no mensalão, não? Nunca. Nunca? Naquela época. Oh, nem brinque com isso, Carlos Barroso, nem brinque. Estou perguntando. Nem brinque com isso. Estou perguntando. Nem brinque. O que acontece? Se o executivo, ao invés de tomar uma prática dessa, começar a convidar a população a participar, a entender o que está acontecendo, ela vai causar, a população vai causar um constrangimento a esses deputados que estão indo contra, que eles vão ter que acompanhar. Isso é uma das formas. Agora, realmente, é muito complicado se você, né, no meu caso, se eu sou eleito, né, e tenho uma Câmara completamente, uma Assembleia completamente de oposição, né? Estaria muitos entraves, seria um problema sério para a gente colocar algumas coisas. Por exemplo, a auditoria da dívida acontecer como oposição, né, ao governo dentro da Câmara não aconteceria, né? Eles não deixariam acontecer. Então, aí nós precisaríamos da pressão popular. E, aliás, e completando, estava falando assim, de cortar os intermédios, tem correntes dentro do PSOL que na reforma política defende a extinção dos partidos. Ou que você não seja obrigado a estar afiliado num partido para poder se eleger. Candidatura avulsa. Você pode se candidatar sem estar afiliado a um partido, né? Então, nós temos que entender que nós precisamos de uma reforma na nossa democracia, ela tem que ser muito ampla, sabe? E ela tem que entrar nessas questões, né? Por que não uma candidatura avulsa e uma pessoa poder se candidatar sem estar participando de um partido político? Eu defendo. Não teria problema nenhum. Defendo. Entendeu? Ô Fidel, você já esteve próximo dos seus adversários. Faz um perfil político do Tarcísio, do Pimenta e do Pimentel para nós. Um perfil político Mas deles, sintético, né? dos seus adversários. Sintético. Tá, então eu vou... Já que o Carlos pediu para ser sintético, eu vou ser sintético. Os três adversários, né, que acabamos de citar, do PT, do PSDB e do PSB, têm exatamente o mesmo perfil de conservadores, de trabalhar a mesma política econômica que está aí, de fazer parcerias público-privadas e terceirizações. Então, é muito engraçado até que, assim, você pegar os três, e até eu, nós defendemos o SUS. Só que eu defendo um SUS público, 100% público, amplo e de qualidade. Eles defendem um SUS com parceria público-privada, né, para satisfazer a empresa que deu dinheiro, com terceirização, para pagar a empresa que deu dinheiro para a campanha, e assim vão sucateando a saúde. Então, eles três têm o mesmo perfil, não difere muito as três candidaturas. Inclusive, duas delas se juntaram para eleger o prefeito de Belo Horizonte, que é da outra, né? Então, você não consegue ver nos programas que eles apresentam para qualquer uma das políticas públicas do Estado grandes diferenças. Ô, Fidel, você me dá a oportunidade para te fazer uma pergunta. O pessoal saiu do PT, o PSTU saiu do PT. Como eu falei, são da costela, eu ainda falei que a costela à esquerda, tudo bem. E segundo turno, se sua candidatura não chegar ao segundo turno, eu não sei quem vai chegar. Vocês ficariam com o antigo hospedeiro ou com o outro lado?
que for na disputa, que eu também não sei qual que vai ser. No caso, Nem sei se o PT vai, né? Estou dizendo nessa hipótese. eu quero deixar bem claro para a população também, que o Carlos está aqui brincando. Assim, Não é brincando, não. É antigo hospedeiro, sim. Eu nunca fui filiado a outro partido sem ser o PSOL. Eu só fui Mas o PSOL filiado veio do na PT. história. Uma parte dos militantes do PSOL saiu do PT quando da reforma da Previdência, né, em 2003, que não concordaram, né, como se deu a 11 perda anos. de direitos. Há 11 anos. Há 11 anos, mas o partido se formou mesmo em 2004. E o PSTU saiu quando? O PSTU saiu em 92. 90. Então, o PSTU é uma costela mais antiga. Mais antigo. Então, assim, mas eu nunca fui filiado e hoje a maioria dos filiados ao PSOL não vieram do PT, né? São pessoas da sociedade que se organizaram e estão participando. Sobre o segundo turno, é uma coisa muito importante também a gente deixar claro, inclusive porque já tiveram especulações na mídia aí que não são verdadeiras, nós não apoiamos ninguém no segundo turno, independente de qual dos três estiver no segundo turno. Quer dizer, vocês não decidiram ainda, né? Não, nós Ou não vão apoiar? apoiamos de forma alguma, definitivamente, Desde já. qualquer partido que receba financiamento de banco, de agronegócio, de mineradora, de multinacional. Não apoiamos em hipótese alguma. Nacionalmente nenhum deles. também? Convidamos a população a votar em branco no segundo turno, caso a minha candidatura não esteja no segundo turno. E nacionalmente, como que fica a situação da Luciana? A decisão é Gil? mesmo? Isso. A decisão é... Quais setores que você defenderia hoje a estatização da política pública no Brasil? A estatização, na mão exclusiva do Estado. Quais setores? Olha, eu acho que seria interessante começar pelo setor bancário, né? Para a gente estatizar os bancos e o banco ser, igual nós já temos aí a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Não vai Só virar que cabide acontece, de emprego, não? Sobre isso que eu vou falar. Não adianta a gente falar de estatização hoje sem a gente falar de uma coisa que chama-se controle público, controle popular. Se nós temos uma empresa, inclusive no período militar nós tínhamos mais empresas estatais, e ela é controlada apenas pelo Estado, ela vai virar cabide de emprego, ela vai dar origem a uma série de corrupções e ela vai virar, inclusive, né, o que eles estão tentando fazer com a CEMIG, sucateá-la, precarizar o trabalho lá dentro para justificar uma privatização a preço de banana e fazer negócio com ela. Então, antes de tudo, tem que ter controle popular. No caso da estatal CEMIG, que está sendo aos poucos privatizada, teria que ter um conselho popular acompanhando. Aí vai cair naquele intermédio, na época de escolhido, até na chegar época de lá. Tamar Franco foi aproveitado. Já Como não venderam a contaminar, CEMIG. né? Na época mas do nós vamos Tamar deixar Franco, vender, na não. época do Tamar Franco, houve foi aprovada uma lei que impede essa estatização aí tão mecânica, como você está Que dizendo. eles estão tentando derrubar, né? Bom, mas não está derrubou ainda. Pois é, Ninguém está derrubou 68, mas a gente tem que inclusive explicitar isso para a população. A CEMIG hoje é uma hold com mais de 100 empresas, entre usinas geradoras de energia e de transmissão, né? Entre elas está a Gasmig. A Gasmig está construindo um gasoduto hoje, que vai de Belo Horizonte até Uberaba, para trabalhar uma planta lá de amônia, que é um importante fertilizante que precisa lá. Custam 1 bilhão e 400. Só o ano passado, a CEMIG faturou 3 bilhões. E ela repassou 100%, todos esses 3 bilhões, para os acionistas. Se ela passasse como reza em contrato apenas 50%, ia ter o dinheiro para fazer a obra. Então, o que acontece? A gestão da CEMIG hoje, apesar de ser uma estatal, 35% dela é da Andrade Gutierrez, que tem quase 50%, 49% dos votos. Então, a gestão dela, a parte que é do Estado, é completamente corrompida e outra parte é privada. Se ela não tiver um controle social, um controle popular, se ela não tiver um conselho popular participando da gestão, com funcionários, né, que são contratados por concurso, que passam por treinamento, que hoje a CEMIG está terceirizando muito. Durante o ano de 2002, 2013, a cada 45 dias, um terceirizado da CEMIG sofria um acidente grave ou morria. E acidente com energia perde braço, perde perna, é extremamente grave. Mas aí fala, a CEMIG não teve acidente, quem teve foi as terceirizadas. Essa precarização, que pode acontecer nas empresas, qualquer empresa pública, ela só é resolvida com os conselhos populares gestando a empresa, acompanhando. Conselhos formados pelos trabalhadores e pela sociedade civil. Fidelis, eu tenho que fazer um novo intervalo e nós voltamos já já com cena política.
De volta à cena política, neste debate com o candidato do PSOL ao governo, Fidelis Alcântara. Vou puxar a conversa agora para a candidatura federal do PSOL, Luciana Genro. Inclusive, houve esse acidente de avião com o Eduardo Campos, e a Luciana teve até agora um acidente de automóvel lá no Rio Grande do Sul. Houve lá, parece que uma batida, ela estava com o marido. A bruxa está meio solta aí com os candidatos a presidente. Mas o PSOL, como diria a Plínio Arruda Sampaio, falava PSOL, né? PSOL, e não PSOL. Mas essa candidatura do PSOL, vamos falar PSOL agora, aqui em Minas, como é a correlação com a candidatura federal de Luciana Genro? Quais são os programas em comum? E a Luciana vai participar mais ativamente aqui da sua campanha? Fala pra gente sobre isso. Sim, a Luciana veio aqui, né, Veio, eu sei, mas ela vai vir mais. Deve voltar. Eu acho que eu não consigo controlar as agendas todas, né, mas ela esteve ou vai estar em Uberlândia, no Triângulo, e também no norte de Minas. E provavelmente volta aqui em Belo Horizonte no final de setembro, né? Nós temos, né, a coordenação dentro do PSOL, e as propostas que apresentamos, né, elas são também para trabalhar a nível nacional, não só estadual. Eu falei do Plínio Arruda Sampaio, e para quem está acompanhando aí, talvez, né, como se sabe, ele foi o candidato a presidente do PSOL, o PSOL, como ele falava, em 2010, né? E agora ele está nos ouvindo. O Plínio foi um grande mestre, né? A gente lembra muito dele nos debates de 2010, ele dando show na televisão. Outro costela do PT, né? Foi o criador do Estatuto do PT. Está me ocorrendo uma curiosidade aqui. Se amanhã, fala-se muito de uma reforma política hoje no Brasil, e todo mundo tem mais ou menos já consensuado que ficarão 6 ou 7 partidos. Que discurso vocês vão passar para a sociedade no sentido de que nós merecemos existir, nós temos representatividade? 6 ou 7, né? Que vocês vão... Porque hoje há um certo consenso que ficariam 6, 7, no máximo 8 partidos, e vocês fatalmente desapareceriam. Qual discurso ou voltariam para o PT? Olha, eu não sei, né? Eu não vi esse dado de 6 ou 7 partidos só. Né? Várias lideranças nacionais já manifestaram nesse sentido. E no sentido de reduzir os partidos, isso você já ouviu dezenas de vezes. Já, mas eu não sabia o número, né? Como você disse. Olha, eu digo o que nós estamos dizendo atualmente na campanha. E isso é muito impressionante, porque como nosso discurso, as nossas propostas, elas não estão, né, nos jornais diariamente, elas não saem na televisão, né? A gente às vezes apresenta, quando eu chego e falo, economia popular ecossocialista, são conceitos novos, né? A gente esperava uma maior dificuldade de entendimento. Mas é impressionante como que com a campanha dessa nas ruas, as pessoas vão aderindo, vão chegando, vão procurando, ligam, fazem contatos pelas redes sociais, por e-mail, querendo participar. Prova disso foi que de 2012, depois da campanha de 2012, o pessoal em Minas Gerais praticamente dobrou de tamanho. Aqui em Minas, em várias cidades, estou falando só de Belo Horizonte, não. Passou de quanto para quanto? Eu não sei os dados exatos, mas hoje, se não me engano, já são mais, em Minas Gerais inteiro, uns 3 mil filiados. Olha, aqui eram uns 1.000 e poucos e já chegam aos 3 mil. Eu queria até falar sobre esse plano. Eu não sei o dado exato, não, mas é por aí. O Fidelis, falar sobre esse plano federal, puxei para a eleição federal. Marina Silva entrou como candidata, como você sabe, no lugar de Eduardo Campos, e você é um candidato que nasceu das manifestações de 2013. Não vou falar que você é filho das manifestações, não, porque você já tinha uma militância estudantil anterior. Mas você ficou mais conhecido como um dos líderes daquela horizontal, na Assembleia Horizontal, que não tinha uma liderança muito assim estigmatizada, mas havia líderes, sem dúvida. E Marina foi uma das pessoas que também teve grande influência nas manifestações. Ela também chega perto desses manifestantes e hoje uma das propostas dela é puxar esse pessoal de 2013 para votar nela, para a campanha dela. Como que vai ficar em termos, em nível da Luciana, da sua campanha aqui, da Marina e do PSB? Carlos, olha, coerência não faz mal a ninguém, né? A gente falar uma coisa... Você fala cante de galinha também não, né? Também não. A gente falar uma coisa e praticar outra, fácil, o discurso cai no vazio. A Marina vem aí se apresentando como uma terceira opção, no entanto, ela é financiada pelas mesmas empresas, né? Pelo mesmo banco que financia o PT e o PSDB, ele também financia a Marina. A política econômica dela é a mesma. Políticas sociais, você não vê nenhuma de grande vulto que vai fazer uma grande diferença. Então, é apenas um nome e uma propaganda.
né? A gente tem que mostrar, explicitar essa diferença, porque hoje até o financiamento de campanha, que para nós aqui nessa roda é tão claro... Isso não ameaça tirar voto da Luciana Genro, não? Eu acho que ela vai querer tirar muito mais voto do Aécio, né? Sim, mas também. Mas a Luciana Genro, e aí o que acontece? Hoje, com o trabalho que a gente faz, o trabalho de base, o conhecimento, o voto que nós temos, é o voto da pessoa que já acompanha, ela já discute a política, ela entende essa diferença. Ela entende que nós não recebemos dinheiro de banco. Nós não recebemos dinheiro do agronegócio, a Marina recebe. Então, eles sabem que a Marina, apesar de ter um discurso ali um pouco mais, né, ecológico e tal, mas ela não vai poder trabalhar com isso, porque um dos financiadores dela é desmatador também. Só que falar, ela vai tirar voto da Dilma? A Heloísa Helena. Porque a Heloísa Helena, né, a gente estava lembrando, teve recentemente com a Marina aqui dentro do projeto da rede, e elas têm uma relação muito estreita. Como é que fica o PSOL, né, nessa situação? Heloísa Helena, é bom diferenciar. É bom colocar que é a ex-senadora, né? Que foi candidata a presidente. A presidente, ou não, senadora também, não, presidente, né? Presidente, pelo PSOL. Ela não, é bom, né, muito engraçado isso, porque às vezes as pessoas até confundem a Heloísa Helena com a Marina, né? Porque as duas vieram do norte, as duas trabalhavam com a questão ambiental, né? São evangélicas, etc. A Heloísa Helena não saiu do PSOL, ela continua no PSOL, ela só não está se candidatando. E pelo que eu sei, a relação delas, né, é mais por aí do que uma relação política, né? Eu não conheço algum projeto, algum trabalho político que elas fizeram juntos, né? Então, acho que... Hoje a maior liderança do PSOL é a Heloísa Helena ou é o Jean Willis? Ou Chico Alencar, ou Marcelo Freixo, ou... Quem que é o nome para o senhor? Que é a ou referência Babá. Olha, eu acho muito interessante no pessoal isso, e é uma coisa muito importante para a gente trabalhar na política, é que você não tem um nome, né? A gente trabalhar a política personalista, é o partido fulano, o partido ciclano, não é muito legal, não é muito saudável, né? Então é bom você ter Babá, você ter Chico Alencar, você ter Freixo, Jean Willis, né? E ter um leque de pessoas trabalhando ali, né, na frente do partido, que não fica aquela figura ali, ou é o fulano ou é o ciclano. Mas quando eu falei que a Marina ia tirar votos, eu citei até de Luciana Genro, é porque a Marina já declarou, cara. É óbvio que ela vai tirar voto da Dilma, do Aécio, mas ela está em cima dos indecisos também, e os indecisos estão muito nesse pessoal que fez as manifestações. E também vai tentar também a esquerda tirar voto de Luciana Genro. Talvez não seja uma proporção de número que possa tirar dos demais candidatos chamados graúdos, né? Mas ela vai tentar um ataque global, né? Eu não me preocupo muito com a Marina, não, porque eu acho que o caso dela é uma máscara que cai cedo demais, sabe? Inclusive porque os grandes candidatos aí que estão na disputa lá, o Aécio e Dilma, vão acabar apresentando, né, as contradições da candidatura dela muito fácil. Então, falta de ela não tem consistência política. Experiência administrativa, você acha? Não, eu acho que, por exemplo, ela não tem uma construção num projeto político, né? Eu acho que a diferença que as pessoas começam a conhecer no pessoal é, olha, aquele partido tem um projeto político. Aquele partido não é apenas uma repetição de falas. Então, isso faz a grande diferença, né? Então, quem estuda um pouco, quem tem um pouco, né, ainda de paciência mesmo para acompanhar a política, para estudar um pouco da política, ele vê uma diferença clara entre a Luciana Genro e os demais candidatos à presidência. E o problema da Marina é esse, ela não tem consistência política nenhuma. Eu aposto que quando chegar num debate ali, ela vai se descambar logo. Você já demonstrou a sua resistência ao agronegócio. Qual palavra que você teria para os cafeicultores, para os criadores de gado, que Minas tem um rebanho leiteiro talvez o maior do Brasil, de gado de corte? Que palavra que você tem para esse pessoal que você faria, que atuação política o governo do Estado teria no seu governo junto a esse pessoal? Olha, é preciso entender que vocês não podem, o Estado tem como ajudar isso, ficar refém da economia internacional, né, na hora de exportar o café. E não pode, no caso do leite, hoje teve um problema muito sério aqui do leite, começamos a importar leite. Minas Gerais importar leite é um caso grave, né? Então, nós precisamos de ter políticas internas, né, para garantir também esse produtor. Mas o caso é o seguinte, os produtores que já estão estabilizados, que têm uma maior produção, eles têm que se organizarem para conseguir ter competitividade. O Estado não pode ficar, infelizmente, a realidade é essa. O Estado ele não pode ficar cuidando
de grande produtor. Que salário que você daria para uma professora hoje em Minas? Bem perguntado, porque já estamos me avisando que está encerrando o programa. Bem curto sua proposta para os professores e para a educação, mas sintético. Não porque eu queira, porque estão me avisando, tá? Rapidinho, olha, o piso nacional seria o início, né? Nós precisamos pelo menos desse mínimo. A partir daí, um plano de cargos e salários... Esse piso é o quê? Vamos esclarecer, é 1.800 hoje? Eu não sei de por volta de 2.000, por volta disso. Eu não sei se aumentou, mas Mas eu não sei o valor exato. Quer dizer que você sustentaria o piso a partir de 1.800, vamos julgar assim, porque na época da lei acho que era 1.800, Porque, além disso, nós temos que pensar... Isso é salário para um professor? Hoje, o professor também ele tem direito de 4 horas semanais para ele preparar a aula em casa. Isso tem que ser passado para 8. Ele tem um plano de carreira. Ele tem que ter condições de se reciclar durante o curso. Então, a questão do servidor público, aí não é só o professor hoje no nosso Estado, é muito sério. É muito séria, porque o Estado ele está, de certa forma, gerido, que ele não consegue pagar esse funcionalismo. Quanto você pagaria o professor? Já que você vai cortar cargo de comissionado, você vai cortar cargo de comissionado. Você falou, quanto você vai pagar o professor? Vamos começar com o piso nacional, para a partir daí, com um plano de carreira 1.800? Você não fica nem vermelho pagar 1.800 para o professor? Eu acho um absurdo também, mas a gente tem que ser dentro da realidade também. Eu não vou chegar aqui e falar, vou pagar 5.000 para o professor, que seria o que eu queria, ou 6.000, sendo que na prática nós vamos ter condições. Você sabe quanto ganha um soldado hoje, início de carreira na Polícia Militar? 4. E um professor começa com 1.800. Daria para equiparar com soldado, não? Quantos mil professores nós temos hoje, quantos mil soldados? A gente pode fazer essa proposta. Ao final do governo, o professor estadual ia estar ganhando 2 vezes o piso, né, nacional, estaria ganhando mais de 4.000. Ganhando igual o PM. Eu tenho que igual um soldado início de carreira na PM. Eu tenho que interromper, porque já educação não é prioridade já estão me ameaçando. É prioridade, sim, mas já estão me ameaçando ali com o tempo, sabe? Eu agradeço ao candidato, aos jornalistas, e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.